Então a Bíblia diz assim: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. Ele tem um tempo, mas a humilhação é um convite que ele faz, né? Humilhai-vos quer dizer, reconheça a Deus em todos os seus caminhos, reconheça que Ele é o Senhor, reconheça que Ele é que dirige, que tudo parte dele, é Ele que faz todas as coisas, mas Ele deixou a liberdade para nós demonstrar o quanto a gente quer, o quanto a gente deseja servir a Deus. A Bíblia diz que até que o homem exterior, que é a carne, pode até se corromper, pode até falhar, mas o interior se renova. Diga glória a Deus. O interior se renova, o interior se fortalece e vence, em nome de Jesus. Juízes, capítulo de número 3 e versículo de número 10. Glória a Deus. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã, rei Sataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Amém? Então aqui o Espírito Santo veio. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou um libertador, que o libertou, Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, mais novo do que ele. Amém? Calebe a gente já sabe quem é, né? Sabe, Calebe é um dos grandes heróis da fé, um dos grandes famosos da Bíblia. Calebe e Josué são os homens, podemos dizer, depois de Moisés, mais famoso do Antigo Testamento, do povo que saiu do Egito, que era escravo e tornou-se livre e entrou na Terra Prometida. Calebe e Josué. E esse Otoniel também, ele entrou também, só que ele era de uma outra geração mais nova. Ele era um dos irmãos mais novos. De uma idade para cima, todo mundo morreu no deserto. Aí de uma idade para baixo, ficaram vivos, porque Deus é misericordioso. Amém? Teve misericórdia dos filhos. Os pais pecaram, mas Deus teve misericórdia dos filhos. No caso de Josué e Calebe, eles não pecaram. E qual era o pecado que fez aquele povo morrer no deserto? Foi o pecado de não crer no que Deus diz. Isso é um problema. A gente tem que acreditar no que Deus diz. Por exemplo, antigamente ainda tinha lá os 10 mandamentos escritos. O restante Deus falava através dos líderes, né? Falava, Deus dizia. Agora, irmão, é muito melhor ainda, porque agora está escrito a palavra de Deus. Agora não tem dúvida, não dá para a gente se enganar, porque está escrito. Então é crer no que está escrito na palavra de Deus. Jesus venceu Satanás dizendo, está escrito. Então é por isso que tem que meditar nesse livro de dia e de noite. Então, Otoniel era o irmão de Calebe mais novo, e o Espírito do Senhor veio sobre ele, transformou ele num dos juízes em Israel. Ou o primeiro, né, dos juízes depois de Josué foi Otoniel. E ele julgou Israel por alguns anos, nós temos aqui, né? Julgou Israel. E Deus deu vitória a ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e Deus lhe deu vitória. Então, ora, se o Espírito de Deus vem sobre nós, se o Espírito de Deus está conosco, irmão, nós não vamos perder a batalha. Diga glória a Deus. Onde está o segredo, então, para você vencer? É o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor. É você dar a liberdade ao Espírito do Senhor. É você dizer, não, eu quero esse Espírito, eu quero ser cheio, eu não quero ser pelo meio, eu não quero ser pela metade. Eu quero transbordar do Espírito Santo. Quantos querem transbordar? Então põe isso no coração e comece a te dar, porque é dando que você recebe. Comece a se entregar, porque Deus não vai ficar devendo nada para você, Ele vai encher você. Se você dá da sua carne em sacrifício, lá na cruz você crucifica ela, então Deus te dá do Espírito Santo para você, amém? Ele vai te enchendo do Espírito Santo. Então aqui ainda diz, seguindo adiante aqui, nós vimos que Otoniel, então, o Espírito veio lá no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas escolhidas, algumas pessoas privilegiadas, algumas separadas da multidão. Hoje, Deus já está derramando do Espírito sobre toda a carne. Diga glória a Deus. Hoje a Bíblia diz que o profeta Joel, ele profetizou que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E os jovens teriam visões e os velhos, eles teriam sonhos. Aí completa, porque o jovem já tem sonho, ele não precisa ter sonho, ele já tem, mas agora ele vai ter a visão, então agora ele vai realizar, diga glória a Deus, agora ele vai realizar. E o velhinho, ele já tinha a visão, agora ele recebe o sonho, agora ele chega lá e chega vibrando, chega com alegria, amém, irmãos? Então o Espírito Santo
antigamente no Antigo Testamento ele vinha sobre alguns privilegiados. Hoje ele está disponível para todos nós. Ele está disponível para mim, está disponível para você. Agora, basta saber se eu estou disponível para Ele, se você está disponível para Ele, porque eu não vou me disponibilizar para Ele se eu não creio nele. Eu não vou me disponibilizar para Ele se eu verdadeiramente não creio, sabe? Eu não vou. Agora, se eu creio no que diz ali, então eu vou me disponibilizar. E quando você se disponibiliza para Deus, você já sabe que Ele está disponível para você. Então você começa o quê? Pagar o preço. Mas não é um preço de luta, um preço de... Não, é um preço que você quer pagar. Você vai para a oração, você vai para o jejum, você vai para a palavra de Deus e o dia parece que para. É o dia mais difícil, tudo fica mais lento. Você sai das redes sociais, você sai de um monte de coisa, da correria, e você então fica sós com Deus. E aquele dia, ele é bem diferente. Ele não é tão gostoso, você não está tomando o seu chimarrão que você toma todo dia, quando você toma todo dia, né? Então você sente falta. Tudo que você faz todo dia, aquele dia você não faz, então aquele dia você sente muita falta. E muitos de nós ficam até carrancudo naquele dia, sem se dar de conta, fica com a cara feia, porque cara feia para mim é... Como é que dizia antigamente? Cara feia para mim é fome. E a pessoa está com fome, está com sede, né? Enfim, a carne não está contente. Mas ela está ali, ela está lutando, ela está entregando. Por que ela está fazendo isso? Às vezes ela nem precisa, ela está abençoada, ela não precisa. Sabe, eu já fiz muito disso quando eu precisava. Quando precisava do milagre, porque estava na pior situação. Aí jejuava, 3, 4, 5 dias. Jejuava muito. Aí Deus abria as portas, aí Deus abençoava. Aí Deus abençoou, que a gente vai ficando assim, poxa vida, agora não precisa mais jejuar, porque agora está na bênção. Quem está na bênção, diga amém. É ou não é? Aí a gente graças a Deus já conquistei, graças a Deus já cheguei lá onde eu queria, e agora? Será que Deus não quer fazer mais alguma coisa através de nós? Tenho certeza que Deus quer. Então é nessa hora, imagine, se quando você tinha dificuldade, quando você jejuava por causa dos seus problemas, você jejuava, você orava, você pedia, você insistia, você buscava, aí Deus te abençoou, glória a Deus, amém? Agora imagine, agora você não precisa de nada, porque Deus te abençoou, você já tem as bênçãos. Agora imagine, é um outro tipo que você vai fazer de jejum. Agora você não vai fazer sem pedir. Você não vai pedir, a não ser a presença dele para a sua vida, amém? Pedir o plano dele para a sua vida, pedir o projeto dele para a sua vida. Sabe, irmãos, muitas pessoas, elas tinham até medo de dizer, não vou me entregar nas mãos de Deus, vai que Deus me envia lá para a China, vai que Deus me manda lá para a África, né? Aí elas tinham medo de se entregar. Irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, a vida com Jesus é maravilhosa. Se Ele mandar a gente para a China, se Ele mandar a gente para Cuba, se Ele mandar a gente para Venezuela, sabe como é que a gente vai? Alegre, porque foi Ele que mandou, e quando Ele manda, Ele já manda legiões de anjos nos guardando, nos protegendo, para cumprir o propósito dEle para a nossa vida. Então a gente não tem que ter medo de se entregar. A entrega deve ser a nossa motivação, a nossa razão de viver, porque quando Ele nos chamar, a gente não vai olhar para as mãos e dizer, ei, eu não fiz nada para Jesus. Não, eu me coloquei, eu me entreguei, e Deus usou do jeito que Ele quis, amém, irmãos? Ou seja, a gente fez a nossa parte. Quando você faz a sua parte, então você não vai ter arrependimento lá para chegar, puxa, a vida podia ter feito mais, mas eu não fiz. Quem está vivo, diga glória a Deus. Agora o Espírito Santo é para você, agora o Espírito Santo é para mim. O mesmo Espírito que veio sobre Otoniel, ele vem sobre nós também. Só que Ele não vai usar nós para nós matar com espada as pessoas para fazer. Ele vai vir sobre nós, nos dando outro tipo de dons, para ajudar as pessoas que estão na mão do inimigo, para nós tirar o inimigo da vida das pessoas e libertar elas para Jesus, amém, irmãos? Às vezes lá no seu trabalho, lá no lugar onde você está, todo mundo sabe que você é cristão,
Às vezes a gente até pensa, ninguém está me olhando. Claro que está olhando sim. E é bom você estar cheio do Espírito Santo, porque às vezes um olhar seu, cheio do Espírito Santo, você já ganhou uma alma para Jesus. Às vezes você não falou nada, mas a tua maneira de se conduzir, a tua maneira de ser, sabe, espontâneo, vigilante, você, servo de Deus, filho de Deus, ali naquele lugar onde Deus te colocou, ali você frutifica para a glória de Deus. Às vezes é um bom dia que você deu, às vezes você só deu um sorriso, você cumprimentou, mas a pessoa viu algo mais na sua vida. Ela viu o Espírito Santo que está em você. Ela viu a alegria da salvação que está em você. Porque você tem o Espírito Santo em você. Amém, irmãos? Ele se move em você. Em você. O Espírito Santo está disponível para nós. A Bíblia está disponível para nós. E o diabo está trabalhando 24 horas por dia em tantos aplicativos para nos prender, nos amarrar, né? Em tudo tem o lado bom, mas também tem que cuidar, porque em tudo tem o lado ruim. E a gente tem que saber dosar estas coisas e dar mais para Deus e muito menos para o mundo. Amém, irmãos? Mais para Deus e menos para o mundo. Quem é que vai ganhar com isso? Sua alma vai ganhar. O seu espírito vai ganhar. A sua carne não. Sua carne vai ficar chateada com você. Sua carne vai ficar com raiva de você. Mas quem manda é o Espírito, amém? Quem dirige é o Espírito. E você vai ver daqui a uns tempos que você cresceu espiritualmente, que você avançou, que você não é mais a mesma pessoa. Você por dentro é um gigante espiritual. Por quê? Porque você deu, você se entregou, você buscou, você se rendeu a Deus. Amém? Então, antigamente o Espírito vinha com força, potência para a guerra, mas hoje ele vem sobre nós para nos encher, para nós sermos bênção nas mãos de Deus. Você conhece a história do Gideão, estava lá malhando trigo, estava lá na sua força, estava lá fazendo o seu melhor, estava com medo sim, mas estava lá, mas ainda estava fazendo. Outros estavam dentro do buraco, dentro das covas, e isso é uma grande lição, irmãos. Em tempos difíceis, não adianta a gente se esconder, amém? Em tempos difíceis a gente tem que orar, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que se colocar nas mãos de Deus, e deixar que Deus guie a nossa vida. E Gideão fez isso. Por isso Deus mandou o anjo chegou lá e falou para ele, varão valoroso, né? Deus o escolheu para livrar Israel, vai na tua força. E quando eles oraram a Deus, Deus mandou um homem. Deus mandou um homem, e o homem disse para eles, eu não falei para vocês, esse era o problema, eu não falei para vocês que vocês não tinham que ter medo dos deuses da terra, que você não tinha que ter medo dos deuses dessa terra. Quando Deus diz não temas, está dizendo não tenha medo, não importa a ameaça, não importa o tamanho da ameaça, não importa o tamanho do demônio que diga para você que vai fazer alguma coisa, porque a Bíblia diz, você não tem que temer. Se você temer é um problema. Se você está orando, tá? Você está lendo a Bíblia, você está na igreja, você está fazendo a coisa certa, por que você vai ter medo? Se você está certo com Deus, amém? Ah, mas é porque eu sou falho, pastor. E quem que não é? Todo mundo é falho, todo mundo falha em alguma área, em alguma coisa, mas você está andando na presença de Deus, na justiça de Deus, está obedecendo a palavra de Deus, está cumprindo o que a palavra de Deus diz, você está meditando de dia e de noite para fazer prosperar o teu caminho, você está orando, você está buscando a Deus, você está se consagrando, então você não pode ter medo. O problema deles que estavam com que o inimigo vinha para cima e tomava as coisas deles, é porque eles tinham medo, sabe? O demônio vai ser sempre demônio derrotado, o demônio é sempre derrotado, o demônio nunca vai vencer, amém, igreja? Nunca, jamais, de forma alguma, ele não vai vencer, ele pode ter êxito em algum momento, mas ele já está eternamente derrotado. Jesus já o venceu. Diga glória a Deus. Não sou eu que vou vencer. Não é na minha força que ele sai. É no poder do nome de Jesus e na força do Espírito Santo. Amém, irmãos? Na força do Espírito Santo e no poder do nome de Jesus. Não tem demônio que vai resistir. Mas o povo estava perdendo a batalha por causa disso. Então não temas. Quando você vive nessa coragem, que é a irmã gêmeas da fé, né? Você então é corajoso para profetizar a tua vitória, para profetizar o teu milagre. Quando o diabo vem e diz assim, ei,
você vai perder o trabalho, você vai perder o emprego, não vai ter outra coisa, está difícil. Você já profetiza, se essa porta se fechar, Deus abrirá uma porta maior ainda para mim, amém? Deus me dará uma bênção maior. O diabo muitas vezes ele diz, ei, você perdeu isso, você diz, eu não perdi nada, eu não perco, porque eu estou com Jesus, e Jesus só ganha, amém, irmãos? Eu não me importo com essas pequenas coisas, eu me importo com a grande vitória, que Ele já determinou para nós. Mas quem não tem o Espírito, esse tal não é dele. Então, a gente tem que ter o Espírito, amém? Aí o Espírito vai nos arrebatar. Não vai ficar ninguém na terra que tenha o Espírito Santo. O Espírito Santo será levantado. E o Espírito Santo ele tem que habitar em mim, em você, até o dia do arrebatamento, para a gente poder subir. Quem entendeu, diga amém. Essa é a diferença entre o que é e o que não é. Mas todo mundo pode ser, desde que peça, desde que queira, desde que busque. Amém, irmãos?